Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, eu tô aqui hoje, nessa noite, para conversar com vocês sobre um tema que tem aparecido aí bastante nos comentários aqui na minha página, que bastante gente tem me perguntado. E quando o amor não é correspondido? Como a gente lida com essa situação? Então, é mais ou menos sobre isso que eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês. E para a gente começar, quem estiver aí ao vivo, assistindo ao vivo, se puder colocar aí nos recadinhos para mim se tá ouvindo bem, para que a gente possa começar, tá bom? Vou tentar fazer um teste aqui para ver se tá tudo bem com a transmissão. Então, só um minutinho que a gente já começa. Teste aqui para ver se tá tudo bem. Só um minutinho que a gente já começa. Teste aqui para ver. Acho que tá tudo bem, né? Então, se quem estiver ao vivo, eu tô vendo que já tem algumas pessoas assistindo online. Se vocês puderem colocar aí no comentário se a transmissão tá boa, se tá tudo bem, aí a gente começa a conversar, tá bom? Então, como eu disse no comecinho, esse é um tema, o amor não correspondido, que tem aparecido bastante nos comentários, né, aqui da página, e aí eu decidi fazer um vídeo para falar só sobre isso, porque muitas pessoas vêm perguntando, vêm mandando mensagem, e aí eu pensei em fazer esse vídeo para falar sobre esse tema que é bastante importante, né? Sobre como lidar com o amor não correspondido. Seja bem-vinda, Carol, seja bem-vinda, Karine. Obrigada, Karine, que bom que você está ouvindo, que está tudo bem. Então, vamos lá. Quando a gente está sofrendo por amor, muitas vezes a gente tem pensamentos de que é muito injusto a gente estar aqui sofrendo, chorando pelo outro, enquanto o outro tá lá do outro lado aproveitando a vida, fazendo as coisas que gosta e feliz. A gente sente vários sentimentos aí quando a gente se depara com essa situação, né? Principalmente o sentimento de injustiça, né? Então a gente se sente injustiçado. Como é que pode eu estar aqui chorando, triste, enquanto a outra pessoa tá lá vivendo a vida dela como se nada tivesse acontecido e feliz? Então, muitas vezes a gente tem esse sentimento de injustiça, de mágoa, raiva, enfim, um misto de sensações, de sentimentos que aparecem quando a gente vê que o nosso sentimento não é igual ao do outro. Mas será que o nosso sentimento em algum momento ele é igual ao do outro? Né? E aí a gente vamos refletir não só nos nossos relacionamentos amorosos, em qualquer outro sentimento. Aquilo que a gente sente é igual o que o outro sente? Não, né? Só que de certa forma, quando a gente tá sofrendo por amor, principalmente quando a gente tá dizendo de um relacionamento amoroso, a gente tem esse sentimento que é sim um tanto que egoísta de querer que o outro sofra tanto quanto a gente, de achar injusto que nós estejamos sofrendo, tristes, magoadas, enquanto o outro está feliz. Então, em certa medida, parece que existe o desejo de querer que o outro sofra tanto quanto nós. Mas para quê? Né? Com qual motivação a gente tem esse tipo de pensamento? Porque se a gente for parar para pensar, não só nos relacionamentos amorosos, mas na vida como um todo, cada um sente da sua forma, cada um sente de uma maneira e a gente não consegue, né? E a gente tem muitas vezes o desejo de controlar aquilo que o outro está sentindo, mas a gente não consegue e a gente nem deve querer ter essa prepotência de querer controlar aquilo que o outro sente, porque isso na verdade vai nos levar ao fracasso, vai nos levar à frustração, porque é impossível controlar aquilo que o outro sente, da mesma forma que é impossível que o outro controle aquilo que a gente sente, né? O que é nosso
é muito nosso, é singular, e o que é do outro, a gente não consegue controlar. Então, muitas vezes a gente tem essa prepotência, esse desejo de querer controlar aquilo que não é nosso, aquilo que não nos pertence. E se a gente for pensar, né, no que quantas vezes a gente diz que a gente tem esse tipo de comportamento porque a gente está sofrendo por amor. Mas se a gente for pensar, o que é o amor? Uma das coisas que implica dentro do que a gente chama do sentimento de amar é desejar que o outro esteja bem. E quando a gente tem esse desejo de que o outro sofra tanto quanto a gente pode dizer que a gente está querendo o bem dessa outra pessoa? Então, será que é mesmo o amor que controla esse nosso tipo de comportamento e esses tipos de pensamentos que a gente tem quando a gente não é correspondido? Será que isso realmente é impulsionado pelo amor? Porque se a gente for parar para pensar nesse bem-querer do outro, não combina muito, né? Uma coisa com a outra acaba sendo dois opostos bem diferentes. E na verdade, mesmo quando mesmo que a gente não perceba, é exatamente o contrário que está acontecendo. É o desamor que nos coloca nessa situação dolorosa, nessa situação de sofrimento. É a ausência desse amor, porque na verdade o amor ele liberta, o amor ele é libertador, o amor não é possessivo e muito menos controlador. Amar e controlar aquilo que o outro sente são duas coisas exatamente opostas. Então, a primeira coisa que a gente precisa começar a refletir se a gente está nessa situação de não aceitação, né, do sentimento do outro, é a gente ter essa compreensão de que não é o amor que nos coloca nesse sentimento de sofrimento, de possessividade, é o contrário. E a gente precisa refletir até que ponto a gente consegue interferir naquilo que o outro sente. E na verdade a gente não interfere em medida alguma, porque o que é do outro é do outro. Tá bom? Deixa eu olhar aqui os comentários antes da gente prosseguir. Bem-vinda, Karen. Alessandra, bem-vinda também. Que bom que a conexão tá tudo bem. Então, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. E muitas vezes, pessoal, a gente faz isso não só nas nossas relações amorosas. A gente faz isso em várias outras relações. Então a gente pode pensar quantas vezes, vamos pensar na nossa família, né? Em todos os nossos familiares, nos nossos parentes, e aí vamos pensar que um deles está com determinado problema, algo sério, e aí você vê um outro familiar feliz por algo que tem acontecido na vida dele, e quantas vezes a gente já não pensou, como é que ele pode estar feliz, sorrindo, se a mãe está doente? Como é que ele pode estar feliz, né, com a própria vida, se a tia perdeu a casa, o carro e foi roubada? Então, muitas vezes, a gente não compreende que o outro sente de uma forma diferente da gente, que o outro tem uma realidade diferente da gente. A gente tende muito a comparar aquilo que a gente está sentindo com o que o outro sente. Só que mesmo quando a gente fala em família, então vamos pensar aqui, né, naquelas pessoas que estão mais próximas da gente. A gente passa por situações iguais, na mesma casa, às vezes, situações parecidas, só que cada membro da família vai olhar para isso de uma forma diferente. Cada um vai sentir, analisar e avaliar aquela situação de uma forma singular. E muitas vezes a gente não dá esse respeito para o outro olhar diferente. A gente quer sempre que o outro faça, ou pior ainda, que ele sinta igual a gente sente. Só que esse controlar dos sentimentos e das emoções do outro, ele é impossível e ele leva à frustração, à dor e ao sofrimento. E a gente acaba sofrendo não só pelo que aconteceu, mas também por não conseguir aceitar que o outro sente de uma forma diferente, né? Deixa eu olhar aqui, a Ariane tá dizendo que tá muito bom. Obrigada, Ariane, fico muito feliz, que bom que você tá gostando. Então,
aqui cabe mais uma vez a reflexão que a gente estava fazendo lá no comecinho, que cada um sente a sua maneira, cada um vai sentir pela sua subjetividade, pela sua singularidade. Ninguém vai sentir igual a ninguém e não é justo que a gente cobre isso do outro, do nosso parceiro, que ele sinta da mesma forma, ou muitas vezes que a gente queira controlar e instaurar um sentimento que não existe no outro. Então, muitas vezes a gente quer que o outro goste da gente tanto quanto a gente gosta, ou que ele goste de maneira parecida com a nossa, mas a gente não tem esse controle não existe e a gente acaba sofrendo aí 2 vezes por conta disso. E quantos pensamentos, né, em relação a isso acabam acontecendo? A gente pensa várias vezes quando a gente está aí com essa dor, com esse sofrimento, quando a gente está sofrendo por amor, a gente pensa, não sou correspondida, ele não me ama tanto quanto eu, por que ele não me ama? Como ele pode estar se divertindo enquanto eu estou aqui sofrendo? Isso não é justo, por que tem que ser assim? A gente acaba não aceitando, não olhando que o outro tem o direito de sentir diferente da gente. A gente não aceita, a gente não respeita e a gente acaba caindo numa cilada muito grande, porque quando a gente não aceita isso, a gente passa a transferir isso pra gente e acaba acreditando que não somos merecedoras de amor. E aí acabamos acreditando que se essa pessoa não gosta da gente, é porque a gente tem algum problema, é porque a gente não é bom o suficiente, é porque a gente não tem as qualidades que deveria ter. Mas vamos refletir, quantas vezes alguém se apaixonou por você e você não correspondeu? Já existiu alguma situação onde alguém gostava de você e você não conseguia corresponder à altura? Então, isso acontece com a gente, acontece com o outro e é muito comum. Só que isso não nos desmerece em nada. Isso não faz com que a gente seja melhor ou pior. Isso simplesmente quer dizer que o outro não tem um sentimento parecido com que o nosso. Mas quando a gente não aceita isso, quando a gente se coloca na posição de questionar o sentimento do outro, de querer controlar aquilo que ele sente, muitas vezes a gente cai nessa cilada de acreditar que não somos merecedoras de amor e a gente fica presa naquela situação, fica presa àquele sentimento, não consegue deixar que isso passe, que isso, né, nos livrar desse sentimento, a gente fica presa ali, se corroendo, né, nesse amor não correspondido e nessa nossa falta de amor próprio, porque a gente passa a se avaliar como alguém que não é merecedora de ser amada, como alguém que não tem as qualidades necessárias para ter alguém que nos ame. Então a gente acaba fazendo uma cilada com a gente mesmo. Seja bem-vinda, Tati, que bom te ver por aqui, feliz de te ver aqui. Então, é mais ou menos essa reflexão que eu gostaria de fazer aqui hoje com vocês, para que a gente tente compreender que não está ao nosso alcance o controle daquilo que o outro sente e que cabe a nós respeitar e compreender que o que o outro sente não é e nunca vai ser igual a gente. Mesmo quando a gente está numa relação onde há correspondência, onde, né, um casal e os dois estão ali e dizem se amar, mesmo assim a forma de amar é diferente, porque ninguém sente igual a ninguém. A gente pode passar pelas mesmas situações, mas a gente vai sentir e vai externalizar esse sentimento de forma diferente. E isso é comum, só que muitas vezes a gente não aceita. Então, a gente precisa, né? Acho que o passo para que a gente, né? Então, vocês podem me perguntar, então tá, o que eu faço se eu tô sofrendo por amor, né? O primeiro passo é a gente respeitar o sentimento do outro, respeitar que ele não sente igual a gente e ir pro passo da aceitação, de que a gente não pode controlar e que a gente
não vai conseguir controlar o que o outro sente. Muitas vezes a gente quer impor o amor para o outro, então a gente quer a todo custo, a toda maneira, fazer com que aquela pessoa nos ame. Então a gente faz tudo que está ao nosso alcance, então a gente tem emite um monte de comportamento ali, querendo que instalar esse amor no outro. Mas que tipo de amor seria esse, né? Que seria esse amor forçado, esse amor instaurado? Quantas vezes a gente recorre até a superstições ou a outras coisas, como por exemplo simpatias, né? Então, vou fazer uma simpatia para trazer o amor de volta em 2 dias. Mas mesmo se fosse verdade, mesmo se acontecesse, que tipo de amor é esse que vem para nós à base da força, à base, né, da imposição? Né? Será que é esse o tipo de amor que você quer para você? É esse o tipo de pessoa que você quer ter do seu lado? É isso que vai realmente te fazer feliz? Eu acho que não. Então, a gente precisa aceitar, respeitar que o outro não sente igual a gente. E um outro passo que é muito, muito importante quando a gente está passando por uma situação de desamor é que a gente olhe para aquele amor que é o mais importante de todos, que é o amor próprio. Porque se a gente está bem com a gente mesma, se a gente sabe das nossas qualidades, das nossas habilidades, se a gente consegue nos ver como realmente somos, se a gente se conhece, se a gente tem o autoconhecimento, quando a gente passa por uma situação como essa, de não ter o sentimento correspondido, é muito mais fácil a gente lidar com isso, porque a gente não vai passar a nos menosprezar por causa disso. A gente vai compreender que o outro não tem o mesmo sentimento que a gente, mas que isso não nos torna menores do que ninguém e muito menos que nos torna alguém que não é merecedora de ser feliz ao lado de alguém. A gente vai compreender que não é a pessoa, que não é o momento e a gente vai nos deixar livres para seguir em frente e para tentar outras oportunidades, outros relacionamentos ou até mesmo esperar outros momentos, porque muitas vezes a gente quer que a outra pessoa esteja no mesmo momento que a gente, só que muitas vezes ela está numa outra fase, com outros desejos e outros sonhos, que não são os mesmos que o nosso naquele momento. Então, o respeito e a aceitação são chaves importantes para a gente começar a conseguir lidar com esse amor não correspondido, né? E a segunda coisa que também é muito importante, talvez a mais importante, é a gente conseguir trabalhar a nossa autoestima, trabalhar o nosso amor próprio, porque nem todo mundo vai gostar de você. E nem todo mundo vai gostar de você da forma com que você gostaria que ela gostasse. Você também não vai gostar de todo mundo. E tá tudo bem, não é todo mundo que precisa gostar de você. Mas uma pessoa precisa gostar de você e essa pessoa é você mesma. E quando você consegue olhar para você com mais carinho, com mais cuidado, com mais amor, é muito mais fácil a gente lidar com a avaliação do outro, que na verdade é muito menos importante do que a nossa própria avaliação. Então, quando a gente tá bem com a gente mesma, com a nossa autoimagem e a gente conhece quem somos, é muito mais fácil da gente lidar com esse tipo de situação. Então, se você está sofrendo por amor e você se pergunta o que eu posso fazer para que ele me ame, vamos mudar essa pergunta. O que você pode fazer por você mesma? O que você pode fazer para que você possa se amar verdadeiramente? Então vamos tirar o foco do outro, porque o comportamento do outro não cabe a nós. A gente não consegue controlar o que o outro sente e o que o outro faz. E mesmo quando a gente tem essa tentativa ilusória de tentar controlar o outro, isso nos traz sofrimento e leva sofrimento para o outro. Então é um caminho onde ninguém ganha. Então, ao invés de se perguntar o que você pode fazer para mudar o que o outro sente,
Se pergunte o que você pode fazer para mudar o que você está sentindo, porque se o que você está sentindo não está te fazendo bem, cabe a você mudar isso e não o outro, porque o que é nosso e o que é do outro cabe somente ao outro. A gente não consegue, não pode e nem deve tentar controlar aquilo que o outro sente. Então, a dica que eu posso dar para você, se hoje você está sofrendo por alguém que não te corresponde na mesma medida em que o seu sentimento, é que você trabalhe o seu respeito ao próximo, o respeito aos sentimentos do outro, que você respeite que nem todo mundo sente como você e que você trabalhe a aceitação de que nem sempre vamos ter aquilo que queremos, mas a gente pode trabalhar e construir novas oportunidades, novas relações e construir algo novo e muitas vezes melhor, algo que nos faça feliz e não sofrer, né? Então, essa é a grande dica e trabalhar a sua autoimagem, o seu amor próprio, que eu considero que o amor próprio e o autoconhecimento que sejam chaves não só para você superar um desamor, mas para você superar várias coisas na sua vida. E é por isso que eu tenho trabalhado bastante, né, com a questão da autoestima. Né? Se vocês entrarem na minha página, no meu YouTube, no meu blog, vocês vão encontrar vários materiais aí para trabalhar a questão da autoestima. Eu, inclusive, envio vários exercícios práticos por e-mail. Se você ainda não recebe, você pode deixar o seu e-mail aí nos comentários, que eu envio gratuitamente para vocês esse conteúdo que é exclusivo, que vocês não vão encontrar aqui na página nem em outro lugar. Então, se você ainda não recebe, se você ainda não conhece, é só colocar o e-mail aí nos comentários que eu cadastro vocês para vocês para poder receber, tá bom? E um outro projeto que eu tô fazendo, que também tem muita relação com a autoestima, é um grupo de estudos online voltado somente para mulheres, que vai acontecer de forma virtual. Então, qualquer mulher que seja de qualquer lugar do Brasil pode participar. Esse grupo vai começar o mês que vem, em agosto, ele vai ter a duração de 4 meses. E nesses 4 meses eu vou compartilhar com essas 10 mulheres conteúdos para que a gente possa compreender e desvendar aí a autoestima feminina. Então, se você tem interesse, o link para inscrição no grupo, ele vai estar aí em cima, embaixo do título do vídeo. É só clicar no link, vocês vão ter aí os detalhes do projeto e também vai ter o caminho aí, o passo a passo para se cadastrar. Vão ser apenas 10 vagas e assim que as 10 pessoas se cadastrarem, eu vou fechar as inscrições e o mês que vem a gente vai estar começando esse grupo. Então, se você tem interesse em saber mais sobre autoestima, sobre autoconhecimento e se você tem interesse de compartilhar isso com outras mulheres, fica o convite. E se você tiver qualquer dúvida, você também pode me mandar uma mensagem, um e-mail ou até mesmo deixar nos comentários aqui do vídeo, tá bom? Eu agradeço todo mundo que esteve aqui, que assistiu até o final. Para aqueles que vão ver a gravação também, muito obrigada. E é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!